E aí, galera, beleza? Prontos para mais uma aula? Eu sou o professor Charles, sou professor de Matemática e Física, tá? E hoje a nossa aula vai ser de Física. O assunto é termometria, um dos ramos da termologia. Lembrando que a termologia, ela engloba termometria, dilatação e calorimetria. Hoje vamos começar com termometria. Antes da gente começar a aula, não esqueça, curta, compartilhe, comente o que você quiser aqui que a gente vai gravar para vocês, beleza? Siga também o Evolução nas redes sociais e siga o professor aqui. Rede social lá do professor, @Charles_Jennings. Beleza? Muito bem. Vamos começar a nossa aula então de termometria. Então, vamos lá. Termometria. Primeiro a gente vai dividir aqui a nossa palavra. Ó, termometria. Termo, temperatura. Metria, medida. Então, termometria significa o quê? Medida da temperatura. Medida da temperatura. E para a gente falar, então, da termometria, a gente precisa entender primeiro o que é a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza física, gente, que ela está associada ao grau de agitação molecular. Tá? Então, imagina só. Tá vendo esse pincel aqui, ó? Esse pincel, ele é formado por átomos e moléculas. Só que a gente olhando ele no global, a gente não imagina, né, que essas moléculas estão se movimentando. A gente está observando o global. Mas, microscopicamente, ele é formado de átomos e moléculas, assim como tudo. Nós somos formados de átomos e moléculas. E esses átomos e moléculas, eles estão agitando, eles estão vibrando. E esse grau de agitação molecular define o quê? A nossa temperatura. Quanto mais agitada estiver, né, essas moléculas, esses átomos, maior é a temperatura. Quanto menos agitado, menor é a temperatura. E aí vem a ideia do quê? Do quente e do frio. Corpos quentes aí são corpos que estão com uma temperatura elevada. Corpos frios são corpos que estão com uma temperatura mais baixa, ou seja, grau de agitação molecular mais alto, mais quente, temperatura maior. Grau de agitação molecular mais baixo, mais frio, temperatura menor. Beleza? Então, a temperatura eu posso dizer que é o grau de agitação molecular. Grau de agitação molecular. Agora sim, gente, se você prestar atenção, você não consegue perceber essas moléculas se movimentando. Você vai conseguir, na verdade, perceber não a temperatura, mas a variação de temperatura por um fenômeno físico, que é a dilatação, que é o próximo conteúdo que a gente ainda vai estudar. Através da dilatação ou da contração, você consegue perceber que há uma variação de temperatura, né? Uma variação no grau de agitação molecular. Tu vai ver que quando as moléculas elas começam a ficar mais agitadas, elas procuram mais espaço. E aí o que vai acontecer? Essa substância ela vai dilatar. Tá? E quando vão ficando menos agitadas, o que vai acontecendo? As moléculas vão ficando mais retraídas. E aí o que acontece? Esse objeto ele vai tender a contrair, a ficar menor. Então, através da dilatação, você consegue perceber justamente a ideia da temperatura, da variação de temperatura. Beleza? E isso também vai ser usado aqui na nossa aula de termometria, quando a gente falar dos aparelhos que medem a temperatura. Por exemplo, o termômetro. O termômetro, aquele primeiro termômetro de mercúrio, a gente vai ver que tem algumas substâncias que elas são muito boas para você medir a temperatura. O mercúrio, o álcool, tá? Por quê? Porque com pequenas variações de temperatura, ele vai dilatar. Então, essa coluna de mercúrio ela vai tender ou a aumentar, se aumentar a temperatura, ou ela vai tender a diminuir. Beleza? Muito bem. Olha só, como é o grau de agitação molecular, tem uma energia na física, que ela é associada ao quê? Ao movimento. Que energia é essa? A energia cinética. Então, a temperatura, a gente pode dizer que ela é proporcional à energia cinética média das moléculas, tá? Então, ela é formada, toda substância é formada de várias moléculas. Essas moléculas tem umas que estão mais rápidas, outras menos rápidas. E aí, quando você faz a média das velocidades, né, você pode calcular a temperatura. Beleza? Professor, o senhor falou do termômetro. E aí, como é que a gente faz para medir essa temperatura? Olha só, a gente utiliza escalas termométricas.
as escalas termométricas, que são escalas lineares. Tá? A gente utiliza muito da matemática aqui, tá beleza? Por exemplo, as principais que a gente vai ter que saber são 3. Quais são as 3 escalas? Eu vou colocar aqui, ó. As 3 escalas principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então eu vou colocar aqui, imagina que isso daqui está representando os nossos termômetros. Esse termômetro aqui vai estar graduado em graus Celsius, esse daqui em graus Fahrenheit e esse daqui em Kelvin. Repara que Kelvin é a única escala que a gente não usa grau. Por quê? Porque Kelvin é o que nós conhecemos como escala absoluta. Eu vou já explicar o porquê. Mas antes, graus Celsius, no nosso país, o Brasil, é muito mais comum a gente medir a temperatura em graus Celsius, beleza? Pode verificar aí no dia a dia, né, quando você vê a previsão do tempo, né? Olha, a previsão para Manaus é 30 graus, né? Mas é 30 graus o quê? 30 graus Celsius. A previsão lá para o sul é 15 graus. 15 graus o quê? 15 graus Celsius. Em países de língua inglesa, por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, é muito mais comum eles medirem a temperatura em graus Fahrenheit. Beleza? E o Kelvin, gente, é o que nós conhecemos como escala absoluta. No Sistema Internacional de Unidades, tá? Que é o sistema utilizado, né, para a gente usar as unidades em física, a temperatura ela é medida em Kelvin. Tá? Por que ela é chamada de escala absoluta? Porque na escala Kelvin não tem temperatura negativa. Quando a gente usa o termo absoluto em matemática, absoluto é módulo. O módulo sempre vai te dar um valor o quê? Positivo. Então não tem temperaturas em Kelvin que sejam negativas. A menor temperatura seria o quê? O 0 Kelvin, que é conhecido como o zero absoluto. Seria a temperatura onde todas as moléculas cessariam o movimento, onde pararia tudo. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que saber fazer nas escalas termométricas? Como associar, como é que tu passa de uma temperatura que está na escala Celsius para a escala Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, ou de Fahrenheit para Kelvin, ou de Celsius para Kelvin. Então a gente tem que saber como fazer a transformação de uma escala para outra, beleza? E para isso a gente tem que ter o ponto de gelo e o ponto de vapor. A gente usa a água como a nossa substância de referência. E aí a gente coloca o ponto de gelo da água e o ponto de vapor em cada uma dessas escalas. Por exemplo, em graus Celsius, o ponto de gelo da água é 0. 0 graus Celsius. O que seria esse ponto de gelo? É o ponto onde a água funde, ou então onde ela solidifica, beleza? Ou seja, é o ponto onde tu começa a transformar gelo em água, ou transformar a água em gelo, beleza? E o ponto de vapor é 100 graus Celsius, que é o ponto onde ocorre a vaporização, onde a água líquida vai se transformar em vapor de água se você fornecer calor para ela. E se você retirar calor, é onde esse vapor de água ele vai se transformar em líquido. Então a gente usa a água como referência. Então ponto de gelo aqui é 0, ponto de vapor é 100, se eu estiver falando em graus Celsius, beleza? Se eu estiver falando em graus Fahrenheit, o ponto de gelo é 32. E o ponto de vapor, 212. Já se eu estiver falando em Kelvin, né, a gente não usa grau Kelvin, Kelvin, temperatura em Kelvin. O ponto de gelo é 273. E o ponto de vapor, 373. Beleza? É interessante que a gente saiba essas que são as principais escalas. Professor, tem alguma outra escala além dessas 3? Tem. Inclusive, nós mesmos podemos criar. A gente vai ver que nos problemas, quando a gente for resolver os nossos problemas, pode acontecer de alguém criar uma escala, né? Grau Charles, graus Mário, tranquilo? Então, a gente pode criar a nossa própria escala. Tá? E a gente define uma temperatura de gelo para água e uma temperatura de vapor para água na nossa escala. Beleza? Mas essas daqui são as 3 principais. E aí é o seguinte, vamos lá. Como é que eu vou transformar? Imagina que eu tenho uma temperatura qualquer aqui na escala Celsius, que eu vou chamar de TC. E aí tem uma correspondente aqui em Fahrenheit, que eu vou chamar de
F, e tem uma correspondente aqui em Kelvin que eu vou chamar de TK. E aí, ó, repara que elas são temperaturas correspondentes nas suas devidas escalas. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai montar? Seguinte, vai usar proporção, usa matemática, teorema de Tales. Ó. Esse pedacinho aqui está para esse pedação, assim como este pedacinho está para este pedação, assim como este pedacinho está para este pedação. Proporção. Ou seja, ó, quanto é que é esse pedacinho? TC menos 0. Está para este pedação. Quanto é que é este pedação? 100 menos 0. Assim como este pedacinho aqui, TF menos 32, está para este pedação, que é 212 menos 32. Assim como este pedacinho, TK menos 273, está para este pedação, que é 373 menos 273. TC menos 0 vai dar TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32 fica assim mesmo, TF menos 32. 212 menos 32, 180. TK menos 273 está para 373 menos 273, que é 100. Olha só que interessante. Só que quando a gente for fazer, a gente não vai analisar as três de uma vez só, tá, galera? A gente sempre vai analisar elas de duas em duas. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Então, repare só. Por exemplo, se eu estiver relacionando num problema as temperaturas Celsius e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit. Vamos lá. Então, eu não estou analisando o Kelvin, só Celsius e Fahrenheit. Porque o objetivo do problema vai ser você transformar de uma escala na outra. Você não vai, dificilmente vai envolver três escalas, é sempre de duas em duas. Então, por exemplo, Celsius e Fahrenheit. Eu vou ter isso aqui, ó. TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar isso daqui, ó. Tanto 100 quanto 180, a gente consegue simplificar por 20. 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 dividido por 20 vai dar 9. Então, a gente ficou assim, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E aí a gente tem uma relação entre a temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit, que a gente tirou ali da nossa escala, do nosso termômetro. E aí, por exemplo, vamos supor que eu queira saber, olha, no meu termômetro está marcando uma determinada temperatura em Celsius que é de 50 graus Celsius. Então, meu termômetro está marcando uma temperatura de 50 graus Celsius. Eu quero saber quanto é que seria essa mesma temperatura lá na escala Fahrenheit. Lá em Fahrenheit, quanto é que vai ser? Então, quanto é que vai ser o meu correspondente em Fahrenheit? Aí eu vou pegar esse 50 e vou substituir aqui, ó, na temperatura em Celsius. Então, substitui 50 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Aí, 50 dividido por 5, 10. TF menos 32 sobre 9. Esse 9 que está dividindo vai passar como para o outro lado? Multiplicando. 9 vezes 10 vai dar o quê? 90. Igual a TF menos 32. Aí esse menos 32 vai passar como para o outro lado? Somando. 90 mais 32 igual a TF. Portanto, o nosso TF vai ficar quanto? 90 mais 32 vai dar 122. 122 graus Fahrenheit. Ou seja, 50 graus Celsius, gente, é a mesma coisa que 122 graus Fahrenheit. Tranquilo? Aqui se a gente estivesse analisando na nossa escala e aqui na escala Fahrenheit. Show de bola, né? Então essas escalas elas vão permitir você converter de uma escala para outra, tá?
Ah, mesma coisa daria, professor, com Kelvin? Dá. Aí é só você pegar aqui, por exemplo, eu quero passar de Celsius para Kelvin. Então esquece a parte do Fahrenheit aqui, pega de Celsius com Kelvin, que fica até mais fácil. Dá uma olhada só. Professor, o senhor aconselha decorar essas fórmulas aqui? Não, não aconselho decorar. Sempre o meu conselho é desenhar o termômetro. Desenhando o termômetro, tu consegue chegar nelas sempre. Porque nem sempre tu vai utilizar o quê? As temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembra que eu falei que às vezes ele pode criar uma escala? Vou já dar um exemplo para vocês como é que seria isso, tá? Olha só. O que acontece? Ó, vamos supor que eu quisesse passar esses 50 graus Celsius lá para Kelvin. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, TC sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100. Como é o mesmo denominador, ó, dá para a gente simplificar esse denominador. E aí o TC vai ser o TK menos 273. Fica bem fácil essa daqui, né? Eu quero saber 50 graus Celsius em Kelvin, quanto é que vai ser. Então substitui aqui, ó, temperatura em Celsius, 50. TK menos 273. Aí esse menos 273 vai passar para cá mais 273. E aí a gente vai ter a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin vai ficar... Quanto é 50 mais 273? 3, 12 vai 1, 323 Kelvin. Então, 50 graus Celsius é a mesma coisa que 323 Kelvin. Beleza, né? Então, ó, show de bola. O lance todo da termometria, gente, as questões todas, elas vão se resumir em você transformar uma temperatura que está numa escala para outra. Não tem mistério, não tem segredo. Beleza? Agora eu vou exemplificar, por exemplo, se a gente quisesse criar duas escalas que não são essas daqui, nem Celsius, nem Fahrenheit, nem Kelvin. Como é que ficaria? Vamos lá. Olha esse exemplo. Vamos supor que eu e o professor Mário, nós iremos criar as nossas escalas termométricas, os nossos termômetros. E aí vai ser o grau Charles, né? Eu vou fazer assim, ó. O meu termômetro vai ser grau Charles, grau CH. Para diferenciar de grau Celsius, que é grau C. E o professor Mário vai criar o termômetro dele. Grau Mário, ó, grau M. Beleza? Aí eu vou definir, ó, o meu ponto de gelo como... Vou inventar aqui, ó. A gente que define. Como 10 graus Charles. E vou definir meu ponto de vapor como 80. Pode isso, professor? Pode, porque é eu que estou criando a minha escala. E o Mário vai criar lá a dele, ele vai definir, por exemplo, como ponto de gelo 30 graus Mário, e o ponto de vapor dele ele vai colocar, por exemplo, 120 graus Mário. Beleza? E aí, como é que eu vou, por exemplo, criar uma escala que vai transformar, aliás, uma fórmula que vai transformar grau Charles em grau Mário e vice-versa? Aí a gente faz sempre a mesma ideia, ó. Pego aqui uma temperatura, que eu vou chamar de TCH, e tu vai ter uma correspondente lá na escala do Mário, que é TM. Ó. E aí sempre aquela ideia da proporção. Ó. O pedacinho está para o pedação, assim como o pedacinho está para o pedação. Não tem mistério. Ó. Esse pedacinho aqui ó, vai ser o quê? TCH menos 10 sobre 80 menos 10 igual TM menos 30, 120 menos 30. E aí, TCH menos 10 sobre 80 menos 10, 70. Igual TM menos 30, 120 menos 30, 90. Dá para simplificar os denominadores dividindo os dois por 10. Ó, aí corta esse 0 e corta esse 0. E aí a gente chega na nossa escala de conversão. Ó. TCH menos 10 sobre 7 igual TM menos 30 sobre 9. Ó como ficou fácil. E aí pronto, ó, já tenho uma fórmula que me permite transformar a temperatura em grau Charles para a temperatura em grau Mário e vice-versa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma temperatura que está em grau Mário. Tá?
Eu vou inventar aqui uma temperatura que está em grau Mário. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, 390 graus Mário. Ó, 390 graus Mário. Peguei uma temperatura qualquer. Eu quero saber quanto é que vai ser essa mesma temperatura em grau Mário, em grau Charles, ó. Em TCH, quanto é que vai ser? É só substituir, vamos lá. TCH é o que eu quero descobrir. O que foi dado é a temperatura em grau Mário, ó. 390 graus Mário. Substituir aqui na temperatura em Mário, ó. 390 menos 30 sobre 9. Então, TCH menos 10 sobre 7 igual 390 menos 30, 360 sobre 9. TCH menos 10 sobre 7 igual 360 dividido por 9 vai dar 40. Aí, esse 7 vai passar multiplicando. 7 vezes 40 dá 280. TCH menos 10 ao 7 vai multiplicando. E o menos 10 vai passar para o outro lado como? Somando 280 mais 10, 290 graus Charles. Ou seja, 390 graus Mário é a mesma coisa que 290 graus Charles. Beleza, né? Viu que a gente criou aqui, gente, ó, duas escalas, dois termômetros? Então, qualquer um pode criar essas escalas, né? Vários problemas vão criar escalas, e aí você tem que sempre armar o termômetro. Por isso que eu digo, não decore a fórmula de conversão de uma em outra. Utilize sempre a ideia do termômetro, que não tem como errar. Ó. Sempre o pedacinho para o pedação, pedacinho para o pedação. Beleza? Show de bola? Uma outra coisa também que você tem que atentar. Qual é o outro detalhe? Às vezes, pode ser que ele não queira que você transforme uma temperatura que está numa escala para uma temperatura que está em outra escala. Às vezes ele quer que você transforme a variação. A gente vai ver que em conteúdos mais na frente da termologia, é muito mais comum a gente trabalhar com a variação de temperatura e não com a temperatura em si. Em dilatação, tu vai usar bastante a variação de temperatura. Calorimetria, bastante a variação de temperatura. Então a gente tem que saber também como transformar a variação de temperatura que está numa escala em outra. Por exemplo, vamos voltar lá para aquelas escalas principais. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ó. Coloco os 3 termômetros, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Lembra dos pontos de gelo aqui? Ó? Ponto de gelo em graus Celsius, 0. Fahrenheit, 32. Kelvin, 273. Ponto de vapor, graus Celsius, 100. Fahrenheit, 212. Kelvin, 373. Beleza? Aí, agora eu não vou pegar uma temperatura em particular. Eu vou pegar aqui em graus Celsius uma variação ó, de temperatura. Então, isso daqui é uma variação. Variação em física, a gente costuma usar o delta. Ó. Então, uma variação de temperatura em Celsius. Aí, tu tem uma correspondente variação em Fahrenheit e uma correspondente variação em Kelvin. Repara que aqui eu não estou pegando ó, uma temperatura, é uma variação. Ó. É esse pedaço todinho aqui. Ó. Diferente do que a gente tinha aqui, por exemplo, que a gente pegava uma temperatura em particular. Ó. Tá vendo? Aqui já é uma variação. Mas a ideia, gente, é a mesma. Tu vai fazer o pedacinho para o pedação, vai ficar até mais fácil. Porque o pedacinho aqui já vai ser a própria variação, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que é o ΔTc, ó, vai estar para o pedação, que é 100 menos 0 aqui, ó. 100 menos 0 vai dar o quê? 100. Assim como este pedacinho aqui, que é ΔTf, vai estar para este pedação aqui, que é 212 menos 32, 180. Assim como este pedacinho aqui, que é o ΔTk, está para este pedação, que é 373 menos 273, 100. Beleza? E aí, de novo, aquela mesma ideia de você ter que analisar sempre de quantas em quantas? De duas em duas. Por exemplo, se eu for analisar Celsius e Fahrenheit, ΔTc sobre 100
é igual a ΔTF sobre 180. Dá para simplificar esses denominadores? Dá, por 20. 100 dividido por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. E aí a gente chega aqui, ΔTC sobre 5 é ΔTF sobre 9. Isso daqui é lá da matemática, galera, é uma proporcionalidade que você vê em matemática. Ó. O que acontece? A cada variação de 5 graus que você tem na escala Celsius, vai estar variando 9 na escala Fahrenheit. Esse é o significado dessa fórmula. Tá? Enquanto em Celsius varia de 5 em 5, né, se estiver variando de 5 em 5 em Celsius, em Fahrenheit vai estar variando de 9 em 9. De boa? Se eu for analisar, por exemplo, Celsius e Kelvin, olha só que fica interessante entre Celsius e Kelvin. Ó. Aqui vai ficar ΔTC sobre 100, ΔTK sobre 100. Como é o mesmo denominador, corta. Olha que interessante que a gente chegou aqui, ó. Que a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. O que isso significa? Se variar 2 graus na escala Celsius, vai ter variado 2 na escala Kelvin. Tá? É a mesma variação. Se variou 50 graus na escala Celsius, vai ter variado 50 na escala Kelvin. Show de bola, né? Muito bem. Então, galera, ó, mesma ideia, tá? Sempre utilize o quê? O termômetro. A gente vai ver também na nossa próxima aula, que é a aula de exercícios, tá? A gente resolvendo também uma questão que envolve a variação de temperatura, não somente, né, transformar de uma temperatura na outra, mas sim a variação de temperatura na outra escala. Beleza? Agora, uma outra dica que eu tenho para dar para vocês ainda. Como a gente está falando aqui de escalas termométricas, que elas são escalas lineares, é muito comum também acontecer o quê? De ele te dar uma função de primeiro grau. Porque a função de primeiro grau lá da matemática é uma função linear. Então pode ser que o teu problema esteja através de um gráfico. Tá? Então essa temperatura de gelo e de vapor, ela vai ser dada num gráfico, como eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha o exemplo, galera. A gente tem um gráfico e foi dada aqui uma reta. Ó. Uma reta aqui, no caso, decrescente. Mas não importa se é decrescente ou se é crescente. Se é uma reta, indica que é uma função linear. De boa? E aí aqui a gente sabe que as escalas termométricas têm que ser todas lineares. E aí você vai interpretar assim, ó, o eixo x, né, funciona como se tivesse graduado em x, né, grau x. E o eixo y é como se fosse o grau y. E aí, olha só, isso aqui é uma coordenada, ó. Que ponto é esse aqui, lá da matemática? Ó? No x, no eixo x é 50. E quando no x é 50, quanto é que é aqui no y? É 0. E esse ponto aqui, ó, no x é quanto? 0. E no y é 40. E aí você pode daqui montar os dois termômetros. Um termômetro em grau x e outro termômetro em grau y. Olha que interessante, ó. Um é o grau x e o outro é o grau y, que são os dois eixos que a gente tem aqui, ó. E aí, por exemplo, ó, tu vai colocar as coordenadas aqui, ó. Quando em grau x é 50, em grau y é quanto? 0. O correspondente é 0. Quando em grau x é 0, em grau y é quanto? 40. Tu pode ficar confuso o seguinte, professor, aqui o 50 ficou lá em cima, o 0 embaixo. E aqui o 0 em cima e o 40 embaixo. Eu te afirmo, não se preocupe com isso. O que acontece é que, nesse caso aqui, quando um aumenta, o outro está diminuindo, porque é uma função decrescente. Mas utilize sem se preocupar se o maior vai estar em cima, o menor vai estar embaixo. Faz normal, como se você estivesse fazendo todos os outros aqui, tá? Então, olha só o que tu vai fazer. Coloca aqui o x, o tx, né? E o correspondente lá em ty. E aí, manda a base, ó. Pedacinho pro pedação, pedacinho pro pedação, ó. Não tem mistério. Tx menos 0 sobre 50 menos 0 igual ty menos 40
sobre 0 menos 40. Ó. Sempre faz o de cima menos o de baixo. De cima menos o de baixo, beleza? Tx menos 0 é tx. 50 menos 0, 50. Ty menos 40. E 0 menos 40, menos 40. Não tem problema ficar negativo. Dá para simplificar os denominadores, ó. Corta os dois zeros e aí a gente tem isso aqui, ó. Tx sobre 5 igual a Ty menos 40 sobre menos 4. Se quiser deixar desse jeito, pode. Se quiser fazer meio por extremos, também pode. Beleza? Mas a gente já chegou no nosso objetivo. Ó. Eu já tenho aqui uma relação entre as duas escalas. Se eu te der uma determinada temperatura em Tx, eu substituo aqui para achar o quê? Ty. Se eu te der uma determinada temperatura Ty, eu substituo aqui para achar o Tx. Beleza? Galera, agora tem um outro detalhe também que a gente pode ver numa questão, que é ele relacionar a temperatura com a altura da coluna de mercúrio. Lembra que tem aqueles termômetros que são graduados em uma altura de mercúrio? Né? Quando ele vai expandindo, no caso, quando ele vai dilatando, tem uma coluna maior, ele indica uma temperatura mais alta. Quando essa coluna fica menor, ele indica uma temperatura menor. Então, a temperatura ela também está relacionada justamente ao quê? A essa altura da coluna de mercúrio. Então, você poderia ter um problema associado com essa altura. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor esse exemplo. Vamos supor que num determinado termômetro, ele esteja lá marcando uma altura de 100 centímetros. No teu termômetro. E quando ele marca 100 centímetros, ele está marcando lá no termômetro 38 graus Celsius. Se tivesse 80 centímetros, se essa coluna tivesse em 80 centímetros, quantos graus Celsius estaria marcando? E aí, como é que a gente resolve essa? Muito simples, utilizando essa ideia aqui, ó, do nosso termômetro com altura. Ó. Então, por exemplo, se tiver a coluna a 80 centímetros, vamos imaginar que esse primeiro aqui representa as alturas e o segundo aqui a temperatura em graus Celsius. E 80 centímetros tem uma temperatura desconhecida, que eu não sei quanto é que é, X. E 100 centímetros, né, vai ser igual a 38 graus Celsius. Beleza? E vamos supor também que ele te dá uma outra informação. Sei lá, se tiver a 120 centímetros, está marcando uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a gente teria, na verdade, uma terceira aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar como 120. Aqui a temperatura é 40. Quando está uma altura de 100, a temperatura é 38. E se tivesse uma altura de 80 centímetros, quanto é que ele estaria marcando de temperatura? Aí tu vai usar exatamente a mesma ideia. Ó. Este pedaço aqui está para este pedação, assim como este pedacinho está para este pedação aqui. Ó. Então, ficaria 100 menos 80 sobre 120 menos 80, 38 menos x, está para 40 menos x. 100 menos 80 vai ser 20, 120 menos 80 vai ser 40, 38 menos x sobre 40 menos x. Aqui dá para simplificar, 20 por 20 é 1, 40 por 20 dá 2, fica meio. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 2 é igual a 38 menos x sobre 40 menos x. Fazendo meio por extremos, ó. 1 vezes 40 menos x é 40 menos x. 2 que multiplica 38 menos x. 40 menos x igual. 2 vezes 38 vai dar 76. Menos 2 vezes x, 2x.
Esse menos 2x vai passar positivo para cá, já tem aqui menos x. E esse 40 passa negativo, menos 40. 2x menos x é x, 76 menos 40 vai dar 36. Portanto, se tiver uma coluna de 80 centímetros, vai estar marcando lá no nosso termômetro 36 graus. Ou seja, perceba que você também pode fazer a associação da temperatura com a altura de coluna de mercúrio, ou seja, a substância que ele esteja usando lá no teu termômetro. Beleza? É uma outra forma também de vir uns problemas de termometria. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai ter 5 questões. Você vai ver que em cada uma dessas 5 questões, eu vou ilustrar o exemplo quando está associado à coluna, à altura da coluna de mercúrio. Tu vai ver questão associada com a variação de temperatura, com a temperatura, com o gráfico da função do primeiro grau. Beleza? Então isso aqui foi só uma prévia para preparar as questões para vocês, beleza? Nossa teoria. Galera, antes da gente encerrar a aula, não esqueça, curta, compartilhe, comente. O que você quiser saber, a gente grava aqui para você, beleza? Não esqueça também de seguir o Evolução nas redes sociais e seguir o professor, @Charles_Gengues, beleza? E é isso aí, gente. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.